quero conversar, né, é o principal respeito o ser humano tem que ter. Você ter um bom respeito na face da terra, em qualquer lugar que você se anda, né? Você tendo o respeito, né? É, é o principal da vida, né? Então você tem que ter respeito à sua mãe, que te pôs no mundo, tem que ter respeito, né, ao seu pai, a Deus, né? E ter respeito também um padrasto, uma madrasta, uma sogra, um sogro, então dos dois lados, tendo esse tipo de respeito, né? Respeito um tiado, né? Um tiado, né? E tudo isso é respeito. A gente vê muitos aí padrasto, né? Estupona a coisa que as meninas, ou a madrasta maltratando, então aquilo ali é considerado como um filho, né? Porque se você gosta da mãe, você tem que gostar dos filhos como um filho, né? Tem que gostar do pai, tem que gostar também daquele filho como filho, e aquele filho respeitar também, né, os padraços, a madraça como uma mãe, né? Porque estão ali naquele lugar ali, ajudando a olhar, né? E então isso aí, esse tipo de respeito a gente está vendo muito aí no nosso continente, né? Então, geralmente isso aí não pode acontecer, né? Que vocês é obrigado a respeitar, nós somos obrigados a respeitar, que o respeito é o principal, né? Um irmão respeitando o outro, né? Vocês respeitando as autoridades, né? A gente vê muito aí falando mal dos governos aí, então, mas tudo aí é uma face assim, de respeito, então não adianta a gente ficar pelas esquinas fora falando mal de governo, né? Porque todo governo é isso mesmo, então não adianta, ou você pôr lá aí, geralmente vai ser isso mesmo, não adianta você escolher, porque não tem um bom não, é tudo que a gente põe lá, vai ser isso mesmo, porque o governo não governa só, o governo depende de muitos gente para ele se governar, ele fica ali como um homem quase simples ali, porque tem os congressos, tem as câmaras municipal, tem as câmaras federal e não depende muito daquele governo não. Então, ele tem um nome ali, mas geralmente não depende, mas aí de qualquer maneira a gente tem que respeitar no começo, nos tempos, a gente falava Vossa Excelência, né? Porque era um cara que estava ajudando a controlar o país, né? Mas hoje em dia a gente nem vê se usando isso mesmo e a gente vê falta de respeito entre eles lá, eles não respeitam a gente assim que vota neles, porque eles próprios vieram na brigaiada lá, uma xingatória uns aos outros, chega até um das tapas uns aos outros lá, a gente vê isso aí, quer dizer que tudo é fácil de respeito, a gente também, né? E a gente tem que ter as autoridades aí, né? Tem que respeitar o homem comum também, né? Não é assim, é todo mundo que pode considerar como ruinzinho, né? E eles praticamente as autoridades aí já conhecem a gente como um cara ruinzinho, já, né? Antigamente o militar que for chegava perto da gente, se a gente tivesse uma carteira de trabalho no bolso, a gente tinha muito valor. Hoje a gente vê ao contrário aí, o trabalhador aí é bem massacrado aí, que parece que as coisas é diferente, as autoridades parece que olham as coisas diferente, né? E então isso tudo aí é uma falta de respeito a todos, né? Como, né, a gente respeita, então tem que ver o respeito, a gente que são mais velhos aí,
a própria autoridade tem que respeitar, mesmo que fosse policial mais novo aí, obrigado a respeitar, considerar a gente como senhor, né? Não misturar a gente como um adolescente, um jovem, né? Saber fazer a abordagem. Muitos anos atrás, em 70 e tanto, eu estava num bar lá no Fora Mar, lá, nós estávamos uma turma lá no bar lá, chegou uns militares lá na viatura e falou, gente, com licença aí, gente, que isso aí é trabalho nosso, se tiver algum militar, manifeste, se não tiver, os outros aí, por favor, encosta na parede. Então a gente gostou muito da atitude daquele militar, né? Então aquela atitude ali, o militar não chegou irritando a turma, quer dizer, ele chegou naquilo, a gente parou com a sinuca, todo mundo, e pôs a mão na parede, e eles saíram e agradeceu, desculpa aí, foi embora, não achou arma nenhuma. Então isso aí a gente viu que é um respeito, a gente gostou daquela atitude daquele militar, né? Então hoje a gente vê que as coisas são completamente diferentes, né? E essa rapaziada aí não respeita, né? Nem o motorista, né? A gente vê aí que o motorista não tem nem como dirigir aí, com esse tanto cerol em cima dele aí. Então isso aí é uma falta de respeito. Então nós que somos pais, nós temos que ensinar nossos filhos para não praticar esse tipo de erro, para poder se viver bem na face da terra, porque senão eles ficam nessa aí e já fica ruim. E eu sei que todos os pais ensinam de uma maneira, mas então se o caboclo chega nessa situação, é porque ele é influído pelos colegados, então ele não pensa de ir no caminho certo, ele pensa no caminho errado, que os colegas incentivam ele no caminho errado. Então, para se viver isso, é melhor nem ter colega, né? Que sai da sua aula, vem embora para casa, é melhor nem ter colega, né? Não precisa ter, porque você vê o colega dessa maneira aí, então, se você for nessa onda aí, tu vai cair e fica ruim, né? Você pela sociedade, às vezes você é muito querido pelos tios, pelos parentes, então que você cai numa dessa aí, você não tem essa regalia mais nunca assim com as parentagens, né? E na suja, de respeitador, o país, né? Você está aqui, você está respeitando o país, né? Ensinando cada um ter mais violência no país, ter mais. Se você rouba, você está ensinando mais roubos. Se você deixa de roubar, você também vai deixar de roubar. E então a vida nossa, nós tem que ser a vida nossa são essas, principalmente se nós for aí preto e pobre, a gente vê que a tinta pega mesmo, então você fica manchado mesmo pela sociedade. Qualquer um militar que pega seu documento aí, ele já vê que você é um cara sujo e aí ele já vai te complicando mais ainda. Então você não tem aquela liberdade mais no país, né? Não tem, ninguém mais tem a confiança, né? Até a gente, o pessoal de própria casa, suas mães, seus pais, não se trata você assim daquele coisa, porque você pisou no poder dos seus pais, da sua mãe, né? Que te pôs no mundo, que tratou vocês muito bem, te deu comida, até você saber amarrar o sapato, você passou a amarrar o sapato, você vai caçar o teu destino, que não te leva você no lugar nenhum, né? E às vezes um roubo aí não te leva você no lugar nenhum, que você tem umas parcerias. Às vezes você rouba R$ 100 aí, os parceiros querem que parte igual. Se não partir em galho, igual você está sujeito a morrer pelo aquele parceiro, né? E então a gente aí, o pessoal tem que tomar essa medida
que aquilo que de respeito, se você tem 3 bananas para dar àquele sujeito, você passa a dar ele uma banana só, entendeu? Porque e nisso aí nós temos que fazer isso. Se eu tenho 3 bananas para dar a um sujeito, eu vou dar ele uma só, porque ele é sujo pela sociedade. Mas depois eu falo mais um pouquinho. Uma boa noite.